havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto este egresso à Câmara para aprovação a ata da 38ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente não há. Comunicações da presidência e sorteios de processo. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhor conselheiro substituto, senhores servidores, senhoras e senhores, embora seja de conhecimento notório neste tribunal, porém, por se tratar de um valoroso membro desta Corte, comunico, mais uma vez, com profundo pesar, o passamento do excelentíssimo senhor Eduardo Pérez, conselheiro substituto deste Tribunal de Contas, ocorrido no último dia 5 de novembro. Trata-se de uma perda inestimável para esta Corte e para o sistema de controle externo deste Estado e do país. Dr. Eduardo Pérez possuía formação em Direito, Engenharia Civil e Administração de Empresas, com especialização em Direito Processual Civil e em Perícias de Engenharia e Avaliações. No âmbito profissional, iniciou sua vida no serviço público na Prefeitura de Praia Grande, São Paulo, depois no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Antes de ocupar o cargo de auditor deste tribunal, foi auditor fiscal da Receita Federal do Brasil na Secretaria de Florianópolis, Santa Catarina. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para auditor desta Corte, reconhecidamente um dos mais difíceis e complexos certames do país. Tomou posse no cargo em 14 de fevereiro de 2013. Não bastasse sua extensa e robusta formação acadêmica e sua qualificada experiência profissional, Sua Excelência brindou aos que da sua companhia compartilhavam com muita simplicidade, generosidade e espírito de combatividade. Sua genialidade foi testemunhada inúmeras vezes pelos mais próximos. A nós, colegas de trabalho, presenteou-nos com valores nobilíssimos e raros em pessoas de tamanha imponência intelectual, tais como a discrição, a singeleza e a busca pelo bem comum. Sua atuação neste plenário sempre foi marcada por debates muito bem fundamentados e alicerçados na ordem jurídica e nos valores principais do direito, uma judicatura sem ressalvas. Sua luta e sua vontade de viver consternavam e emocionavam a todos que o cercavam. Foi o que também disseram, inclusive, seus médicos. Não é possível esquecer de Eduardo Pérez, ainda com várias limitações decorrentes de seu estado de saúde, exercendo suas funções de magistrado nesta sala. Por todos os ensinamentos deixados por Sua Excelência em sua efêmera passagem nesta terra e mais ainda neste tribunal, não haveria homenagens suficientes a serem prestadas. Ao nosso alcance, apenas desejar conforto à família, aos seus amigos e aos seus colegas de gabinete, com quem conviveu com mais proximidade. Em especial a sua esposa, Miriam, que se tornou nossa colega de trabalho e de quem testemunhamos tamanha bravura, dedicação e companheirismo. Antes de dar seguimento à sessão, solicito um minuto de silêncio aos presentes, em respeito à vida de Sua Excelência, Dr. Eduardo Pérez.
palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Presidente, ontem eu também já me pronunciei, mas nunca é demais lembrar, e isso que eu falarei agora não estava no discurso escrito de ontem, a determinação do Eduardo em viver e superar a doença, e sem reclamar, assim, foi sofrido, a gente sentiu que da última vez que ele participou da sessão, estava em cadeira de roda, ele estava sentindo muitas dores, e ele não reclamava, ele tinha um desejo muito grande de viver e de trabalhar e de atuar no tribunal. Então, realmente, só esse registro eu não fiz ontem, porque parece que a gente faz só uma homenagem faz uma homenagem, né, a uma pessoa que merece muito mais do que uma homenagem. E ficam as dúvidas, né, por que acontece isso com uma pessoa com tão bela índole, com tantos bons propósitos de vida, vai tão cedo, mas os desígnios de Deus nós temos que nos submeter. Então, apenas isso, rezar muito, orar muito, para que ele tenha um lugar privilegiado ao lado do Senhor e que a sua família tenha um conforto. Obviamente vai passar por um período de luto, porque perdeu um filho novo, bem-sucedido, um bom homem, bom marido, bom amigo, e a Miriam perder um companheiro conforme o Eduardo não é uma tarefa fácil para enfrentar, mas certamente só com o amparo da fé que é possível suplantar a imposição de um sofrimento como esse. Muito obrigado, conselheiro. Presidente. Conselheira Márcia. Mais uma vez, presto minha homenagem ao colega, conselheiro substituto Eduardo Pérez, e apresento meus sentimentos, minhas condolências à família dele, em especial à sua esposa Miriam. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Eu também já o fiz ontem, senhor presidente, mas eu quero registrar meus sinceros sentimentos de muito pesar pelo falecimento do conselheiro substituto Eduardo Pérez. Presenciamos bem de perto, sentava ao meu lado, o seu sofrimento, mas também a sua garra, a sua luta, querendo viver e, acima de tudo, querendo retornar ao exercício do cargo. Rogo a Deus que conforte o coração daqueles que permaneceram, da família, porque, como alguém amado que já perdi, eu sei que isso dói muito. E agradeço a Deus pelo dom da vida que há em nós, aqui todos presentes. A gente percebe quão bom é estar atuando aqui na corte ao lado de Vossas Excelências. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. De fato, uma perda inestimável. Foram feitos os elogios e foram feitas as manifestações também no plenário, na data de ontem, e na segunda Câmara, hoje de manhã, e será enviada à sua família a manifestação, da mesma maneira que será enviada à sua família as mensagens que foram postadas após a notícia de seu passamento e a homenagem que foi feita no auditório do Tribunal de Contas, pelo coral. Mas vamos dar seguimento, porque sabemos que é isso que ele gostaria que nós fizéssemos, que honrássemos cada vez mais o que nós fazemos aqui nesta corte. Devolução dos processos com pedido de vista.
processo 3105/2014, primeira sessão, vista a conselheira Márcia. Prorrogação, solicito. Então, fica prorrogado na forma regimental, processo de relatoria, conselheiro Marco Antônio. Apreciação de medidas cautelares e urgentes, não temos. Leitura de acórdãos e pareceres. Começamos com os acórdãos de minha relatoria. Acórdão 1241/2015, processo 3451/2013, prestação de contas anual, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Barra de São Francisco, exercício 2012, contas irregulares, aplicar penalidade de multa, arquivar. Acórdão 1242/2015, processo 2137/2009, denúncia em face da Prefeitura Municipal de Muqui, revogar decisão TC 3331/2009, não conhecer, dar ciência, arquivar. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Obrigado, presidente. Acórdão 1205/2015, processo 7688/2014, Prefeitura Municipal de Brejetuba, multa, notificação, 15 dias. Acórdão 1206/2015, processo 9512/2014, Prefeitura Municipal de Brejetuba, multa, notificação, prazo 15 dias. Da mesma forma, o acórdão 1207/2015, acórdão 1243/2015, processo 3957/2015, Fundo Municipal de Saúde São Domingos do Norte, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1244/2015, processo 5075/2015, Prefeitura Municipal de Itarana, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1245/2015, processo 5078/2015, Câmara Municipal de Brejetuba, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1246/2015, processo 5804/2015, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1247/2015, processo 6369/2015, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1248/2015, processo 3773/2015, Câmara Municipal de São Domingos do Norte, PCA, exercício 2014, regular, quitação, arquivar. Acórdão 1249/2015, processo 3411/2014, Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, prestação de contas anual, exercício 2013, regular, quitação, arquivar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, excelência. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Acórdão 1143/2015, processo 5776/2015, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Boa Esperança, prestação de contas bimestral, abertura primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1142/2015, processo 5778/2015, Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança, prestação de contas bimestral, abertura e primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente. Acórdão TC 1016/2015, processo TC 5070/2015, Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Município de Mantenópolis, prestação de contas bimestral, abertura e primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Retorno a palavra à excelência. Passamos à fase de julgamentos, processo em pauta. Começamos com o processo de minha relatoria. Processo 2716/2015. Omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Câmara Municipal de Fundão. Estamos acompanhando a Aratec do Ministério Público, saneada a omissão pelo arquivamento. Processo 6124/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Câmara Municipal de São José do Calçado, também acompanhando a Aratec do Ministério Público, saneada a omissão pelo arquivamento.
Processo 7410-2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, saneada a omissão, acompanhando a área técnica do Ministério Público pelo arquivamento. Processo 2744-2014, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Fundão. Nós estamos acompanhando a área técnica e Ministério Público e votando exercício 2013, gestão senhor Carlos Augusto Toffoli, evidenciou demonstrativos contábeis, financeiros e cumprimentos de limites legais e constitucionais relativos à despesa com pessoal, folha de pagamentos, subsídios de vereadores e gasto total do Poder Legislativo, conclui-se pela sua regularidade. Ante o exposto, de acordo com a área técnica do Ministério Público, voto pela regularidade das contas. Senhor Carlos Augusto Toffoli, presidente da Câmara Municipal de Fundão, exercício 2013, dando-lhe a devida quitação. Após trânsito em julgado, arquivem-se. Sem divergência. Processo 2592-2014, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. Nós estamos acompanhando também o entendimento da área técnica e Ministério Público. Houve elaboração da gestão contábil conclusiva, 51/2015. A área técnica atesta que não houve a recondução da despesa com pessoal aos limites legais no prazo estabelecido pela Lei Complementar 101, dos artigos 23 e 66 da lei, e opina pela rejeição das contas. Parecer prévio pela rejeição. Não recondução da despesa com pessoal aos limites legais estabelecidos pela lei. E também recomendar ao chefe do Poder Executivo que nos próximos exercícios proceda à contabilização dos investimentos em consórcios públicos, conforme dispõe o artigo 13 da Portaria STN 72/2012. Ministério Público, da Lavra, presidente do doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou integralmente o entendimento da área técnica. E ainda sejam formados autos apartados nos termos do artigo 38, inciso 2, parágrafo único, artigo 134, inciso 3 e parágrafo 2º, e artigo 281 do Regimento Interno, com a finalidade de se responsabilizar pessoalmente o prefeito municipal pelo descumprimento do disposto no artigo 5º, inciso 3 da Lei 10.028. E também o Ministério Público propõe que seja determinado ao Executivo, Poder Executivo Municipal, a divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, da prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio na forma do artigo 48 da LRF. Da análise restou comprovado que o município, no exercício de 2013, gastou com pessoal do Poder Executivo acima do limite legal, que é de 54%, fazendo dispêndio total de 66,41% da receita corrente líquida apurada para o exercício, excedendo em mais de R$3.200.000, que equivale a mais de 12,4% de descumprimento. A mesma esteira observa que o responsável não reconduziu a despesa com pessoal aos limites legais estabelecidos
a Lei Complementar 101. Considerando, conforme a apuração do corpo técnico, que em dezembro de 2012 o gasto com pessoal do Poder Executivo totalizou um dispêndio de 60,26% da receita corrente líquida, e tendo em vista que no segundo quadrimestre de 2013 o gasto com pessoal totalizou 60,93%, excedendo em 6,93% o limite legal, conclui-se que, pelo contrário, em vez de diminuir, houve um crescimento do descumprimento de dezembro de 2012 para o segundo quadrimestre de 2013 e encerrou o exercício também com valor acima. Não nos resta outra alternativa, mesmo reconhecendo que a situação já estava complicada, mas o prefeito ainda conseguiu agravar ainda mais. Ante a falta de documentação, vê-se que não há como negligenciar a referida irregularidade. Diante do exposto, na situação concreta relatada nos autos, acompanha o entendimento da área técnica, exato da instrução técnica conclusiva, ITC 2291/2015, e o parecer do Ministério Público. E voto para que este plenário emita parecer prévio recomendando a rejeição das contas. Oportunamente, vale salientar que o Ministério Público manifestou-se no sentido de que, em função dos apontamentos descritos na instrução contábil conclusiva, sem prejuízo da análise desses autos, sejam formados autos apartados, nos termos dos artigos 38, 134 e 281 do Regimento Interno, com a finalidade de se responsabilizar pessoalmente o prefeito municipal pelo descumprimento na forma do artigo 5º, inciso 3 da Lei 10.028. Ao analisar as diversas interpretações relacionadas ao tema e no intuito de evitar divergências quanto à possibilidade de aplicar a referida sanção pecuniária nos autos da prestação de contas, entendo que a sugestão do Ministério Público de Contas é bastante coerente e estou acompanhando. Não há divergência. Mas é importante destacar, presidente, porque há a crise instalada, mas não há outro caminho. Parabenizo o voto de Vossa Excelência, porque não há o que se flexibilizar no que se refere à lei de responsabilidade fiscal. Essa lei que é o que mantém ainda as contas aí na medida do possível em dia. Então, não sei nem se deveria ter um pouco mais de divulgação, uma decisão dessa, para que os prefeitos não alimentem essa esperança, nem os gestores, de que o tribunal vai flexibilizar esse tipo de coisa. Quer dizer, ele gastou 66%, ele ultrapassou em 12% o limite, sendo que existem 3 limites. Ele teve oportunidade de tomar a decisão no limite de alerta, no limite prudencial, passou o limite e não tomou decisão nenhuma. Então, não tem o que se discutir nisso. E vai, lamentavelmente, eu falo lamentavelmente porque a população acaba pagando por essa negligência, ele também assumirá todo o ônus, porque Vossa Excelência está propondo encaminhar o Ministério Público também. Então, eu parabenizo o voto de Vossa Excelência. Conselheira Márcia, gostaria de manifestar? Então, dando continuidade, processo 3365/2013, prestação de contas. Anual, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, a pedido de sustentação oral ao secretário para realizar o primeiro pregão.
Encontra-se presente, interessado no processo 3365-2013, prestação de contas anual da Prefeitura de Ibiraçu, exercício 2012, responsável Naciene Luzia Modenese Vicente, ou seu advogado, Edmar Lorenzini dos Anjos. Não se encontra, senhor presidente. Então, o processo continua em pauta, na forma regimental, julgamento adiado. O próximo processo é o 7956-2010, Prefeitura Municipal de Montanha, um relatório de auditoria. Uma fiscalização ordinária, exercício de 2009. Cuidos presentes altos, fiscalização ordinária, realizada pela Prefeitura Municipal de Montanha, referente ao exercício de 2009. A quinta Secretaria de Controle Externo elaborou o relatório de auditoria e juntou documentos. Em seguida foi elaborada a decisão técnica inicial 801/2011, em razão da existência de possíveis irregularidades, culminando com a decisão preliminar pela citação de supostos responsáveis regularmente citados. Os responsáveis apresentaram justificativas e com documentos, com exceção da empresa privada J. Rosa Prestadora ME, que, embora regularmente citada, não apresentou defesa, tendo sido declarada revel pelo plenário dessa Corte de Contas. De sua vez, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, NEC, elaborou decisão técnica conclusiva 19/27/2012, opinando pela irregularidade dos atos praticados. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, manifestação da lá do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica. Proferir voto no sentido de converter o processo em tomada de conta especial e julgamento conforme seu dispositivo. Segue voto vista 1801 do conselheiro Marco Antônio da Silva, onde, analisando o item 1.1.1 da decisão técnica inicial, referente ao repasse de valor acima do autorizado em lei, no montante de 7.583, entendeu a necessidade de diligência externa, nos seguintes termos: da análise do feito, em face dos apontes de irregularidade constantes na decisão técnica conclusiva, verifico que a única irregularidade em que divijo, quanto ao entendimento externado pelo eminente relator, consiste na matéria constante do item 1.1.1, repasse do valor acima do autorizado em lei, consistente no item 1 da decisão técnica inicial, em infringência à lei 702 de 2009 e a lei 726 de 2009, com imputação de ressarcimento no valor correspondente a 3.935 BRTR. Segue o voto vista. Assim, compulsando os autos verificam que não há elementos neste caderno processual que traga prova inconteste da insubsistência da referida irregularidade no que se refere à imputação de ressarcimento ao agente responsável. Denota-se que a gestora, em tese de defesa, argumentou que a soma da quantia repassada através de convênios 5 e 6 foi de R$ 136.900 e não aquela apontada pela equipe de auditoria, qual seja R$ 149.500. Alega ainda que a diferença de R$ 12.600 existente entre os seus cálculos e os da equipe de auditoria trata de transferência do Ministério da Previdência Social na execução de forma descentralizada de serviços de ação continuada na área de creche e manutenção. Na tentativa de provar o alegado, a gestora colacionou aos autos cópia de extrato de convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 2 de fevereiro de 2009, conforme se vê as folhas. Entrementes, tal documento não é suficiente para demonstrar se o valor despendido tem relação com os convênios 05 e 06 firmados com a comunidade de Vinhático, razão pela qual permanece dúvida quanto à imputação de ressarcimento sugerida, pelo que se faz necessário
realização de diligência externa, a fim de que se comprove a efetiva destinação dos valores supostamente conveniados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do erário, caso ocorra imputação de ressarcimento indevido. Ante o exposto, segue o voto. Nos termos do artigo 314, parágrafo 3º, inciso 2, regimento interno, voto no sentido de que seja realizada diligência externa para expedição de comunicação de diligência para que no prazo de 30 dias o atual gestor da Prefeitura Municipal de Montanha promova a juntada do convênio firmado com o Ministério da Previdência Social acerca dos valores executados, ou seja, 80 mil e 62 mil, respectivamente, bem como esclareça os fatos relativos à execução dos convênios de número 5 e 6, firmados com a comunidade Vinhático, juntando-se cópias de notas de empenho, cópia de convênio, inclusive cópia da prestação de contas, se houver. Após, com as informações devidas, retornem os autos eminente relator. Por unanimidade, a primeira Câmara desta Corte, encampando o voto vista, determinou a notificação do senhor Ricardo Azevedo Favarato, prefeito de Montanha, para que encaminhasse a documentação nele mencionada. A documentação encaminhada pelo notificado pode ser vista as folhas tais dos autos. Encaminhados os autos para análise técnica da documentação, foi realizada a instrução técnica conclusiva complementar 3045/2015, concluindo pela manutenção e ratificação da ITC 1927/2012. Parecer do Ministério Público de Contas, da Lavra Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, reitera seu posicionamento já exarado. É o relatório. Compulsando acuradamente os autos, verifique o feito enquanto devidamente instruído, portanto apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais. Atendendo a decisão desta Corte, a área técnica em apreciação da nova documentação encaminhada e juntada aos autos, assim analisa a ITC complementar 3045/2015 e foram feitas as devidas análises com a seguinte conclusão: realizada a análise dos documentos juntados em atendimento à decisão preliminar 97/2014 e diante do preceituado no artigo 319 do regimento interno, conclui-se, opinando no sentido de que a nova documentação trazida aos autos não tem força probatória suficiente para provocar a mudança das conclusões manifestadas na instrução técnica conclusiva 19/27/2012, razão pela qual mantém-se e ratifica-se o que nela foi propugnado. Retomo a análise dos autos no que se refere ao convênio 05/2009, no valor de 80 mil, e ao convênio 06/2009, no valor de 62 mil, totalizando R$ 142 mil. Estes foram firmados com a entidade Obras Sociais da Comunidade Vinhático, cujo objeto era o de pagamento de despesas com manutenção da entidade, conforme seus termos. A equipe de auditoria verificou na ficha de pagamentos da entidade o valor repassado de R$ 149.583, que ultrapassa em R$ 7.583 o valor total autorizado nas leis municipais 702 e 726/2009. O notificado, em atendimento à notificação baseada na decisão preliminar 97/2014, trouxe a mesma listagem de pagamentos anteriormente acostada pela equipe de auditoria. Contudo, extraiu desta listagem uma de suas linhas, qual seja o pagamento número 1671, de 23/4/2009, feito à mesma entidade e na mesma conta de pagamento, no valor de R$ 12.683, alegando este pertencer a outro convênio, convênio 02/2009, firmado com a mesma pessoa jurídica. Os termos do convênio 02/2009, visto as folhas, foi firmado na data de 19 de janeiro de 2009, entre a municipalidade e a entidade Obras Sociais da Comunidade Vinhático, e possui como objeto a execução, de forma descentralizada,
do Serviço Assistencial de Ação Continuada na área de creche e manutenção, que se refere à creche Terezinha Zonfrilli, mantida pela entidade conveniada, e prevê a destinação de recursos na ordem de R$ 12.254. Pois bem, quanto à pertinência ou não dos convênios 05/2009 e 06/2009, do valor repassado de R$ 12.683, entendo que sim, motivado por pelo menos 3 fatos. Primeiro, porque o valor autorizado no convênio 02/2009 é diferente e menor do que o pagamento 1671. Segundo, porque a prestação de contas que alega notificado ser do convênio 02/2009 não se refere à manutenção da creche prevista no acordo, mas sim encontra-se em sintonia com todos os outros recibos juntados para comprovar as despesas feitas nos convênios 5 e 6/2009, quais sejam recibos de pagamento, na sua grande maioria, na área de saúde, médicos do PSF, serviço de enfermagem, plantões médicos, farmácia e alguns poucos de material de limpeza e alimentos. Terceiro, porque, como bem descreve o auditor na instrução conclusiva, o convênio 02/2009 informa que o repasse seria pago a débito da conta do Fundo Municipal de Assistência Social. Já o valor de R$ 12.683, como se pode ver no documento da listagem de pagamentos, foi debitado na conta PM Montanha Piso Atenção Básica. Pelo exposto, acedo à análise conclusiva complementar da área técnica ITC 3045/2015 e entendo que o valor repassado de R$ 12.683 pertence aos convênios 5 e 6/2009, o que desconstitui o argumento de defesa e comprova que foi ultrapassado o montante autorizado nas leis respectivas em R$ 7.583. Por outro lado, verifique que os valores repassados a maior foram dispendidos com os serviços indicados nas notas de serviço trazidas pelo notificado, acostadas aos autos as folhas tais dos autos. A existência dessas notas fiscais, a princípio, afasta qualquer dano presumido de que pudesse justificar o ressarcimento, visto que os recursos repassados foram aparentemente aplicados. Além do mais, não houve, no caso concreto, citação específica para solicitar a prestação de contas dos convênios auditados, de acordo com as normas estabelecidas. De forma diversa do entendimento da área técnica, entendo que o gestor não deve ser condenado ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 7.583, haja visto que a prestação de contas dos convênios 5 e 6/2009 cuidou do valor total de R$ 149.583. Além disso, considerando que os termos da citação baseada na ITI 1927/2012 referiu-se tão somente ao repasse de valor acima do autorizado em lei, com infringência às leis 702 e 726/2009, nada mencionando sobre ausência de prestação de contas. Ressalto que, mesmo afastando o débito, o repasse de valores que ultrapassaram o autorizado nas leis municipais é irregularidade, tendo em vista o princípio da legalidade do orçamento público. Entendo que não há que ressarcir porque foi, de fato, aplicado no convênio, mas foi repassado a mais do valor autorizado nas leis. Pelo exposto, divido o posicionamento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas no que se refere ao item 1.1.1, aqui analisado os seguintes termos. Então, o conselheiro Marco Antônio, quando levantou esse ponto, de fato, havia uma divergência, mas o valor foi aplicado no mesmo objeto, embora um valor um pouco acima do autorizado pelas leis. Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica do Ministério Público, voto pela manutenção das seguintes regularidades: repasse de valor acima do autorizado em lei,
inobservância das formalidades na abertura do processo licitatório, falta de parâmetro para julgamento das propostas, ausência de instrumento de ajuste entre as partes, ausência do prazo de execução do contrato, ausência de publicação do edital do pregão, aquisição além de quantidade contratada sem termo aditivo, contratação sem licitação, ausência de justificativa de preço, projeto básico inexistente. Todos os outros itens já tinham sido confirmados também no voto visto do conselheiro Marco Antônio, à época. Voto ainda por acolher as razões justificativas do senhor Valme da Silva Souza, secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos do município de Montanha, no exercício 2009. Por acolher as razões justificativas do senhor Eulival Quaresma de Oliveira Filho, engenheiro civil, fiscal do contrato, exercício 2009. Por considerar regulares os atos praticados pela empresa privada J. Rosa Prestadora ME, exercício 2009. Por rejeitar as razões justificativas da senhora Iraci Carvalho Machado Baltar Fernandes, prefeita municipal de 2009, tendo em vista o cometimento de grave infração, com base nos itens já citados, condenando a multa no valor correspondente a 1.000 VRTE, considerando a legislação vigente à época. Por rejeitar as razões justificativas da senhora Norma Lúcia Silva Costa, presidente da CPL, distrito 2009, também condenando a multa de 1.000 VRTE. Rejeitar as razões justificativas do senhor Jefferson Monfardini Selim, membro da CPL, distrito 2009, também multa 1.000 VRTE. Rejeitar as razões justificativas da senhora Tânia Regina Souza Neves Matos, membro da CPL, distrito 2009, também multa 1.000 VRTE. E por rejeitar razões justificativas da senhora Juscelia Matos dos Santos Figueiredo, também membro da CPL, multa 1.000 VRTE. Rejeitar as razões justificativas do senhor Henrique Bussu da Silva, membro da CPL 2009, também multa de 1.000 VRTE. Rejeitar as razões justificativas do senhor Denanci Félix do Nascimento, assessor jurídico do Prefeitura Municipal de Montanha, exercício 2009, também multa de 1.000 VRTE. E por recomendar ao atual prefeito de Montanha, no que tange a contratação de execução de obras públicas, a realização de inspeções periódicas, com intervalo máximo de 6 meses nas obras públicas entregues, cuja execução tenha sido terceirizada, a fim de resguardar o direito de garantia previsto no artigo 612, parágrafo único, do Código Civil, de forma a responsabilizar o construtor por eventuais defeitos da obra, valendo asseverar que tal responsabilidade, dentro do prazo quinquenal previsto no dispositivo, é objetiva, não havendo necessidade da comprovação de culpa do realizador da obra. Então, eu fiz questão de ler o voto todo, porque tinha uma diligência proposta pelo conselheiro Marco Antônio, que estava atuando no processo na época. Realizada a diligência, nós entendemos que, de fato, não cabe a devolução dos valores. Mas mantivemos a regularidade e a multa. Como houve divergência da área técnica, coloco o processo em discussão. Em votação. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Marco Antônio, que nesse caso... Nesse caso, como é na decisão preliminar, acho que quem vota é a conselheira Márcia, presidente. Então, conselheira Márcia. Acompanho. Eu tive que ler o voto todo por conta dessa história. Senhor presidente. Pois não? Só registrar a beleza do colegiado, né? Que essa foi suscitada na questão preliminar e Vossa Excelência acabou por rever o posicionamento, ainda que a área técnica tenha mantido, mas enxergou algo. Então é importante a gente fazer o registro da beleza do colegiado, que são as posições diversas, mas que convergem para o objetivo comum, que é a decisão mais acertada do colegiado. Sem dúvida. Duas cabeças pensam melhor do que uma, e o três no colegiado vão pensar melhor ainda. Então, dando sequência, processo 6151/2015. É uma denúncia da Prefeitura Municipal de Fundão. Nós estamos acompanhando a área técnica do Ministério Público
votando pelo não conhecimento e pelo arquivamento, dando ciência ao denunciante. Próximo processo, 7359/2014, também representação, Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Versam os autos sobre representação com pedido de concessão de medida cautelar formulada por cidadão em face da Prefeitura Municipal de São José do Calçado por supostas irregularidades na tomada de preço 01/2014, cujo objeto é a realização de obras de pavimentação, construção de meio-fio, passeio com acessibilidade e drenagem da travessia Elcio Tatagiba, centro, com valor orçado em R$ 880 mil. O representante alega em sua peça inicial, em síntese, que a exigência esculpida no item 831 do edital, referente à comprovação de qualificação técnico-operacional dos licitantes, é irregular. Em análise preliminar, decidi por deixar de acolher naquele momento o pedido de medida cautelar e notificar os responsáveis para apresentar informações que entendessem necessárias no prazo de 5 dias. Os responsáveis, senhora Liliane Maria Rezende Bulos e senhor Admilson Pimentel da Silva, atenderam tempestivamente os termos de notificação. Tendo em vista que a representação aborda questões relacionadas à área de engenharia, os autos foram encaminhados ao NEL, o qual opinou pela irregularidade de se exigir comprovação de capacidade técnica operacional como requisito para a habilitação dos licitantes no caso concreto, vez que o objeto da licitação em tela não possui complexidade técnica e pode ser executada por qualquer profissional que detenha habilitação para esse propósito. Em seguida, o Núcleo de Cautelares elaborou manifestação técnica preliminar, opinando primeiramente pelo não recebimento da peça inicial, apesar de estar definida sua autoria com o nome completo do representante, CPF, endereço, não foi esta instruída com algum documento público a fim de fazer prova de sua qualificação. Na sua análise de mérito, o subscritor da análise técnica preliminar deixe de acompanhar a análise técnica de engenharia, colecionando a análise do Poder Judiciário nos autos de mandado de segurança, número tal, referente ao mesmo edital de licitação aqui traçado. Propõe, infine, pelo não conhecimento da representação, na forma do artigo 94 da Lei Complementar 621, que, se conhecida, seja determinado seu encaminhamento sob rito ordinário. A decisão monocrática preliminar, manifestei-me por não acolher o pedido de medida cautelar e pelo prosseguimento do processo sob o rito ordinário. Decisão ratificada, decisão colegiada. Encaminhado os autos à área técnica, o Núcleo de Engenharia elaborou manifestação técnica preliminar, onde assim se manifesta em sua conclusão. Verifica-se, da análise acima, a exigência irregular de comprovação de qualificação técnica operacional dos licitantes, resultando em restrição ao caráter competitivo da licitação, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Como possível resultado dessa restrição, e de acordo com a ata de julgamento das propostas de preços, da tomada de preço, datada de 24 de julho de 2014, somente uma empresa apresentou proposta, sagrando-se vencedora com desconto de apenas 3,12%. Assim, propõe considerar a representação procedente e pela citação dos responsáveis. Em atenção ao inciso 2 do artigo 207, a oitiva da Sociedade Empresarial DEC Construtora Incorporadora Limitada, para manifestar-se sobre os fatos que possam resultar em decisão do tribunal no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo. Em seguida, confeccionou-se a edição técnica inicial, sugerindo a citação dos responsáveis e pela notificação da Sociedade Empresarial DEC Construtora Incorporadora. Devidamente citados, os responsáveis apresentaram justificativas tempestivas. Foram então os autos encaminhados ao NEL, que elaborou uma edição técnica de engenharia conclusiva,
opinando pela manutenção da inconsistência relativa à exigência legal no edital de comprovação de qualificação técnico-operacional. Instrução técnica conclusiva, 2883 de 2015, no sentido de rejeitar as razões justificativas responsáveis e aplicação de multa com amparo no artigo 135. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público. Parecer do procurador Luciano Vieira. Eu estou encampando a análise técnica da mesma maneira do Ministério Público. Além do exposto, verifico a necessidade de expor algumas considerações acerca do tema. Consta do ofício 496/2014 que a abertura do certame deu-se dia 13 de 6 de 2014, suspenso para averiguação acerca da exigência de qualificação técnica, reaberto na data de 24 de 7 de 2014, por conta do indeferimento do pedido liminar em mandado de segurança, cuja sentença foi proferida no mesmo sentido e publicada no Diário Oficial do Estado, dia 15 de 7 de 2015, considerando a legalidade da cláusula editalícia aqui analisada. Abro aqui um parêntese para registrar que este é um processo autônomo de fiscalização, sujeito a rito próprio, amparado na Constituição da República, especialmente seus artigos 70 e 71, pela Lei Estadual 261, pela Lei Estadual 621 e pela Resolução 261, cuja atuação independe de outras instâncias administrativas ou judiciais. Assim sendo, este Tribunal de Contas pode adotar entendimento diverso, pois exerce sua competência de forma independente e, neste caso concreto, entendo que ficam preservadas as independências das instâncias administrativa e judicial. Não obstante esse fato, há de se considerar que a administração municipal seguiu a decisão liminar do Poder Judiciário, aguardando esta para o prosseguimento do julgamento das propostas. Coaduno com o entendimento da área técnica, disposta na instrução técnica conclusiva 2883 de 2015, quando repisa a instrução do Núcleo de Engenharia 40 de 2015, que traz a súmula 263 do TCU, na qual apenas admite a possibilidade de comprovação de capacidade técnica operacional quando limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, e ainda quando guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto. Segue aqui a transcrição da súmula do TCU. No caso, a equipe de engenharia desta Corte demonstra que, no caso concreto, não se verifica que esta exigência foi limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, tampouco de ter sido guardada a proporção com a dimensão e a complexidade do objeto, visto que 2 dos serviços listados possuem relevância menor que 5% em relação ao valor do objeto, e a obra como um todo são serviços corriqueiros em obras de pavimentação de vias urbanas sem complexidade técnica. Neste mesmo sentido, vem decidindo esta Corte de Contas nos seguintes acórdãos. Acórdão 64 de 2014, determinar ao atual gestor que abstenha-se de exigir atestado de capacidade técnica operacional como requisito de habilitação. Acórdão 265 de 2014, determinar a administração que se abstenha de inserir no instrumento convocatório exigências que não sejam razoáveis, como a de comprovação de capacidade técnica operacional, sob pena de restrição ao caráter competitivo do certame. Acórdão 504 de 2014, Acórdão 505 de 2014, mesmo sentido. Constato a ocorrência de restrição à competitividade por ter participado do certame tão somente 2 empresas, sendo que uma restou inabilitada,
Verifico, contudo, a inexistência nos autos de qualquer menção a prejuízo ao erário e ainda a comprovação de boa-fé dos agentes participantes da comissão de licitação por estar a decisão de prosseguimento do certame escoltada em decisão judicial. Assim, discordo da sugestão da área técnica quanto à aplicação de multa ao gestor. Embora eu entendo que a cláusula era restritiva, mas havia uma decisão judicial amparando o prosseguimento da licitação por parte da administração municipal. Por todo exposto, entendo pela irregularidade da cláusula editalícia da tomada de preço 01/2014, que exige a comprovação da capacidade técnica operacional, neste caso em concreto, e pela expedição de determinação ao órgão jurisdicionado para que mantenha estrita observância a súmula 263 do TCU nas licitações que visem a contratação de obras e serviços de engenharia, na forma proposta pelo Ministério Público de Contas. Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, zerada na ITC 2883/2015 e amparada na Instituição de Engenharia Conclusiva 40/2015 e no parecer do Ministério Público, voto pela procedência da presente apresentação, com base no inciso 2, artigo 95 e 99, da Lei Complementar 621, tendo em vista a manutenção da seguinte regularidade: exigência ilegal no edital de comprovação de qualificação técnica operacional dos licitantes. O tribunal já expediu várias decisões nesse sentido. Por rejeitar as razões justificativas dos senhores Liliana Maria Rezende Bulos, prefeito municipal, Admilson Pimentel Silva, secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, e Fausto Viana Barreto, presidente da CPL, em relação ao item 311. No entanto, deixo de aplicar multa individual por não vislumbrar a ausência de boa-fé, e por determinar a Prefeitura que se abstém de exigir em futuros procedimentos licitatórios a comprovação de qualificação técnico-operacional dos licitantes. Ser dada ciência ao representante. Há uma divergência com relação à área técnica pela não aplicação da multa. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro... Acompanho vossa... Conselheira Márcia? De acordo. Dando sequência, processo, agora eu sete oito três três 2015. Esse processo 7833/2015 já é o comando que nós fazemos de instauração das medidas administrativas e, se não forem suficientes, aí sim instaurar a tomada de contas especial, tudo de acordo com a IN 32/2014. Então, estou acompanhando a área técnica. O Ministério Público nesse sentido. Determinar a adoção de medidas administrativas, se não for suficiente, dentro do prazo de 120 dias, instaurar a tomada de conta especial, comunicando o fato 15 dias ao tribunal, se encaminha ao tribunal o processo de tomada de conta especial no prazo de 90 dias, cientificar o responsável de que o não atendimento dessa decisão culminará na aplicação de multa, encaminhar cópia de administração técnica preliminar e cópia das folhas 1 a 59 desses autos que se referem às alegações do representante, informando que os demais documentos tratam-se de cópia de processos existentes na Prefeitura Municipal de Ponto Belo. Cientificar o representante dessa decisão. Não há divergência. Instauração das medidas. Próximo processo é o 1855/2012. Processo a pedido de sustentação oral. Foi realizado o primeiro pregão no dia 28/10 ao secretário para realizar o segundo pregão. Enquanto as presentes, interessado no processo 1855/2012, prestação de contas da Câmara Municipal de Conceição da Barra, inciso 2011, responsável Ângelo César Figueiredo, Rosana Júlia Binda, Jadson da Costa Quartesani
e a Sociedade Empresária H.O. Dias Freitas, bem como seu advogado Lucas Eduardo Guimarães. Não se encontra presente. O processo continua em pauta. Julgamento para a próxima sessão. Próximo processo. 12.555/2015. Relatório resumido de execução orçamentária. Quarto bimestre. Prefeitura Municipal de Acoporanga. Não atingiu meta bimestral de arrecadação, que era de 37.800.000, ficou em 36.900. Portanto, parecer de alerta. Próximo processo é o 2063/2007. Nós vamos adiar. Processo 7321/2009. É o último processo da pauta. Na verdade, este processo já houve a determinação para que seja cumprida a decisão do tribunal, mas no acordo não ficou muito claro qual era a data inicial de contagem para cumprimento do acordo. Então, estou trazendo um voto complementar, esclarecendo exatamente sobre o prazo. Que o prazo é a contar da decisão da notificação do acórdão 390/2011. Prazo de 6 meses a contar, que o prazo a ser contado a partir da notificação da decisão 5129/2015, primeira Câmara. Só faltava definir qual era a data inicial de contagem. Hein, presidente? Pois não. Para a realização do concurso público programa PSF. Isso. Eu tenho uma posição divergente, eu não sei nem se cabe mais a minha posição divergente, porque o acórdão já determinou pelo concurso. Já determinou. A única dúvida era a data de início. Na verdade, essa decisão é até mais antiga. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência. Porque eu acolho as razões... A decisão de 2013. Porque eu acolheria as razões do gestor apenas para registrar que ele alega que o PSF, que é formado por médicos, 6 auxiliares de enfermagem, dentista, é um programa precário, e de fato é. E o seu financiamento oscila muito. Então eu acho temeroso definir um custo perene, que seria os funcionários via concurso público, em algo que é precário, que é um programa precário, de todas as formas, né? Não é instituído por lei, enfim. Então, apenas registrar isso. Talvez fosse em outro momento, pudesse fazer alguma coisa, mas aqui não cabe mais. Capaz de já ter até sido realizado, né? Eu acredito que sim. Então tá bom. Mas fica o registro oportuno de Vossa Excelência. Proclamando o resultado, relatei os seguintes processos: 2716/2015, arquivar. 6124/2015, arquivar. 7410/2015, arquivar. 2744/2014, regular, arquivamento. 2592/2014, parecer prévio pela rejeição, com recomendação, determinação e autos apartados. Processo 3365/2013, adiado, foi feito primeiro pregão. Processo 7956/2010,
Isso. Foram acolhidas justificativas para uns e não para outros. E multa de 1.000 VRTE individual com recomendações. Processo seguinte, 6151/2015, não conhecer, arquivar. 7359/2014, procedência, mantendo regularidade, deixando de aplicar a multa. Processo 7833/2015, notificação ao gestor de acordo com a IN 32. Processo 1855/2012 foi realizado segundo pregão. O processo continua em pauta. Processo 7321/2009, determinação de início de contagem para cumprimento de determinação do tribunal. R$ 12.555/2015, alerta, e o processo 2063/2007, adiado. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Primeiro processo 7547/2009, procedência Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Em consonância com a área técnica, estou decretando revelia da Morte Engenharia, Biotec Engenharia e notificação dos senhores Fábio Almeida, Luciano Ferreira. Processo 11.054/2014, arquivamento. Processo 5803/2015, Fundo Municipal de Saúde São Domingos do Norte, arquivamento. Processo 7300/2015, Fundo Municipal de Saúde São Domingos do Norte, arquivamento. Processo 7939/2015, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, arquivamento. Processo 3969/2014, Banesp Seguros S.A., prestação de contas 2013, acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial, voto para que sejam julgadas regulares as contas, dando plena quitação aos responsáveis, arquive-se. Processo 3119/2014, passo a leitura resumida. Versam os presentes autos sobre prestação de contas anual da Câmara Municipal de Atílio Viváqua, relativo ao exercício financeiro 2013, sob responsabilidade do senhor Romildo Sérgio Abreu Machado. A ITC concluiu que, referente ao aspecto técnico contábil, verifica-se que as demonstrações não representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial, e sugere o julgamento pela irregularidade, e dentre outras irregularidades que eu tratarei mais à frente, da mesma forma, opina procurador Heron. Sobre as irregularidades, a primeira, falta de encaminhamento de lei de fixação de subsídio. O gestor foi notificado para encaminhar a esta Corte de Contas a norma legal de fixação do subsídio dos vereadores, conforme descrito no item 2.1 do relatório técnico. Em atendimento à notificação, o gestor encaminhou a Resolução 11 de 2012. Após detida análise, a sexta, respaldado no acórdão 249/2014, o plenário manteve a presente irregularidade nos seguintes termos.
Aspas. Após análise, verificou-se que o gestor encaminhou o mesmo normativo enviado inicialmente, ou seja, a Resolução 11/2012. Com isso, entende-se que não existe lei fixando o subsídio dos vereadores e sim resolução. Em relação à fixação do subsídio dos vereadores por meio de resolução, esse tribunal já se posicionou sobre o tema no Acórdão 249/2014. Ainda em relação ao Acordo 249/2014, nas razões do voto, é mencionado que, caso fosse válido o mencionado parecer consulta 2 de 2011, ao admitir o pagamento de gratificação natalina a vereadores, impôs algumas exigências, entre as quais a previsão em lei. Assim entende-se, outro trecho, que a resolução não constitui lei em sentido formal e não pode substituir a lei ordinária, como entendeu o STF a julgar irregular a fixação do subsídio para a Câmara Distrital. Primeiramente, há de se destacar que a resolução sob exame 11 de 2012 foi editada em data anterior à decisão paradigma utilizada pela área técnica, o Acórdão 249/2014. Significa dizer que não podemos perquirir do presente gestor o acompanhamento dos termos de uma decisão nossa que à época dos fatos imputados ainda não existia. Lá do outro, verifico que a fixação dos subsídios dos vereadores em Cachoeiro do Itapemirim, por meio da Resolução 190/2008, constante no processo de prestação de contas e auditoria ordinária daquela Câmara, teve a instauração de incidente de inconstitucionalidade sobrestado por intermédio do Acórdão Paradigma, esse usado como base para o parecer da área técnica, o Acórdão 249/2014, na forma da decisão TC 2339/2013, proferida nos autos, tal no intuito de aguardar o julgamento a ser proferido pelo STF sobre o tema, objeto de recurso extraordinário 650/898 em trâmite naquele tribunal. Entretanto, o caso tratado naqueles autos difere da situação que ora estamos analisando, porque lá a auditoria desse tribunal determinou a instauração de tomada de contas ante o prejuízo ao erário configurado em virtude da verba de representação do presidente ter extrapolado o limite constitucional e devido à edição do ato após as eleições, o que resultou na concessão de medida cautelar. Nesse sentido, diferentemente da resolução tratada no Acórdão Paradigma utilizado pelo subscritor da ICC 249, em síntese, padece apenas de vício a resolução 11/2014, utilizada nesse caso, em síntese padece apenas de vício formal em face da violação ao dispositivo constitucional que se constitui unicamente da utilização da resolução para fixação de subsídios quando a Constituição estabelece a necessidade de lei. Nessa linha, ainda que concorde quanto à inconstitucionalidade da norma tratada, discordo quanto à gravidade da aplicação no ato normativo em questão, sobretudo suficiente para macular as presentes contas, considerando que a própria auditoria não apontou pagamentos efetuados a maior, nem mesmo a extrapolação dos limites impostos pela Constituição daquele município. Ademais, conforme informação constante do tópico da ICC, a resolução em questão não mais se encontra em vigor, tendo sido substituída pela Lei 785/2008, que fixou os subsídios para a legislatura 2009 até 2012. Neste contexto, considerando a inconstitucionalidade de uma resolução que não está mais vigendo, não vislumbro, no caso concreto, motivos suficientes para macular as presentes contas. Em relação ao pagamento de 13º subsídio aos vereadores, a auditoria apontou irregularidade no pagamento de 13º, vez que entendeu não se enquadrar tais pagamentos nas regras já citadas, sugerindo o ressarcimento de R$ 26.700. Nesse caso aqui, conforme decisões anteriores, estou sugerindo, por formar autos apartados, neste item,
que trata do pagamento de gratificação natalina, diferente do que ocorreu na representação formulada pelo Ministério Público em face do parecer 2/2011, bem como do Acórdão 249/2014, nos autos da PCA de Cachoeiro de Itapemirim, da Câmara de Cachoeiro, com seu consequente sobrestamento para julgamento, a exemplo do sobrestamento verificado nos autos acima citados, até ulterior decisão por parte do Supremo. Então eu voto para julgar regulares com ressalvas, considerando, obviamente, a irregularidade que deveria ter sido feito por lei ordinária. Entretanto, como eu não verifiquei, e nem a área técnica, pagamento a maior, e essa resolução já foi extirpada do mundo jurídico, voto para que sejam julgados regulares com ressalvas, expedir determinação à atual mesa que se abstenha de fixar os subsídios dos vereadores com base em resoluções e formar autos apartados em função à irregularidade do item 2.2, que trata do pagamento de 13º subsídio aos edis, com sobrestamento do seu julgamento até a ulterior decisão por parte do Supremo em relação ao recurso extraordinário já citado. Como eu voto? Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho o relator. No caso concreto, eu vou acompanhar também, devolvo a palavra. Próximo processo 31/20/2014, Fundo Municipal de Saúde de Atílio Viváqua. Estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgados regulares as contas, dando quitação a arquivamento. Processo 2674/2014, Fundo Municipal de Saúde Divino São Lourenço. Eu estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que seja mantida a irregularidade, a ausência do recolhimento das parcelas devidas ao INSS e ao FGTS relacionados a parcelamentos firmados. Voto ainda para que sejam julgados irregulares as contas sob responsabilidade do senhor Aurecil Gonçalves Muruci, relativos ao exercício, multa de R$3.000 e determinações. Arquive-se. Processo 2655. Um instante só. Processo 2655, Prefeitura Municipal de Brejetuba, prestação de contas anual. Estou também acompanhando o entendimento técnico pela inércia do gestor em atender a legislação que obriga a prestar conta dos recursos públicos que administra. Já é reincidente, então estou impondo multa de R$10.000 ao senhor João do Carmo Dias. Notificação 15 dias e também alerta de que o não atendimento pode aumentar o valor da multa. Processo 3146, Prefeitura Municipal Divino São Lourenço, prestação de contas anual, ordenadores. Também estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial pela mesma irregularidade anteriormente, a ausência de recolhimento das parcelas devidas, INSS e FGTS, relacionados a parcelamentos firmados, sejam julgadas irregulares as contas e aplicação de multa de R$5.000. Determino a formação de autos apartados a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas devidas, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres públicos com instauração de processo de natureza fiscalizatória.
Aqui nós estaríamos colocando mais um processo para a área técnica fiscalizar, né? Pergunto, Vossa Excelência, se não, talvez fosse melhor determinar a apuração pela própria Prefeitura. Porque se nós formos solicitar área técnica, aí tem que ser via plenário. Eu vou determinar dessa forma, que seja instaurado nos moldes da nossa IN. IN 32. Para verificar se houve realmente o dano. Então solicito também à minha assessoria que faça a modificação nesse trecho do dispositivo. Processo 3017, passo a leitura resumida. Tem um pedido de sustentação oral. Por favor. Já é o segundo... Ao secretário para realizar o segundo pregão. Quadros presente, interessado no processo 3017-2013, Prefeitura Municipal de São José do Calçado, prestação de contas, exercício 2012, senhor José Carlos de Almeida. Não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra. Presidente, da mesma forma vou encaminhar já a votação. Ele não veio, não demonstrou. Versam os presentes autos sobre PCA, Prefeitura de São José do Calçado, relativo ao exercício 2012, responsável José Carlos de Almeida. A instrução técnica conclusiva opinou pela manutenção das irregularidades, cancelamento de restos a pagar processados sem autorização legal e sem justificativo no processo, saldo apurado na conta ativo real líquido, saldo patrimonial divergente daquele demonstrado no balanço patrimonial e infringência ao artigo 42. E sugere que seja emitido parecer prévio pela rejeição. Nesse caso, eu vou demonstrar para Vossas Excelências que não houve a infringência no meu entendimento. Então, eu solicito a atenção. Então, passo primeiramente pelos dados gerais do resultado governamental, gasto do Poder Executivo 47,64%, pessoal, Executivo Legislativo 50,99%, dívida pública 17%, contratação de operação de crédito zero, antecipação de receita orçamentária zero, todos os prazos cumpridos, mínimo de educação 33, remuneração do magistério 62,5, despesa com saúde 16,74, repasse do odécimo dentro do limite, remuneração dos agentes públicos em conformidade com o mandamento legal, resultado orçamentário superavitário de 3.672.000, resultado financeiro de 9.699.000, resultado patrimonial de 27.065.000 reais. Disponibilidade em caixa já me reportei e infringência ao artigo 42 no valor de 172.000 reais. Então, esse é o principal problema, eu vou a ele diretamente. O demonstrativo da disponibilidade de caixa, objetivo assegurar a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida com a inscrição em restos a pagar de despesas não liquidadas, cujo limite no último ano de mandato da gestão administrativa financeira é a disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da disponibilidade de caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros. O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios, e não somente no último ano de mandato, apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos 2 últimos quadrimestres do respectivo mandato. A LRF estabelece que a responsabilidade da gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previne riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes
devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. Cabe a ressalva de que a disponibilidade líquida de caixa foi apurada como deficitária em decorrência de indevidos cancelamentos de réus a pagar processados, conforme a análise da área técnica, cuja matéria será mais adiante analisada no tópico que trata do artigo 42. Então, são duas irregularidades e uma tem conexão com a outra. O cancelamento de réus a pagar processados, que acaba tendo sem justificativa, que acaba tendo desdobramento na disponibilidade de caixa. Então, eu passo a tratar dos dois ao mesmo tempo. Estou resumindo, se ficar difícil o entendimento, eu passo a leitura completa, se for necessário. Tratam esses dois tópicos de irregularidades atinentes ao indevido cancelamento de réus a pagar processados no montante de R$ 705 mil e déficit para cobrir obrigações contraídas nos 2 últimos quadrimestres do mandato do gestor em comento, no montante de R$ 172 mil. Com base na Lei 4.320/64, de fato, o cancelamento de réus a pagar processados é vedado, tendo em vista que o fornecedor de bens e serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar, sob pena de estar deixando, de estar agredindo o princípio da moralidade, especialmente por caracterizar enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Ocorre, entretanto, que com o advento da prescrição dos créditos 5 anos, os credores não podem mais reivindicar o direito ao pagamento porventura existente frente à administração pública, o que chancela a possibilidade do gestor de efetuar o cancelamento de tais dívidas. Assim, considerando que o valor dos réus a pagar relativo à dívida perante ao INSS do exercício financeiro de 2007 teria prescrição consumada em 31 de 12 de 2012, e ainda que o decreto de prescrição e cancelamento dessas despesas tenha sido datado com 3 dias de antecedência do seu término, em 27 de 12 de 2012, foi verificado nas certidões emitidas que o município de São José do Calçado encontra-se adimplente em relação às obrigações previdenciárias, demonstrando com isso a legitimidade de tais cancelamentos de réus a pagar processados. Também quanto ao cancelamento de réus a pagar oriundo de débitos com o INSS de 2008, verifico que razões persistem à defesa, já que a municipalidade não dispõe de qualquer crédito em aberto a ser quitado com o INSS, uma vez que durante o mandato em questão houve um novo parcelamento de todas as dívidas da entidade com aquela autarquia, como se pode comprovar ao solicitar a certidão negativa de débito junto ao Ministério de Previdência Social. Neste contexto, acompanhando a área técnica, entendo que o valor de R$ 326.290 de débito junto ao INSS 2007-2008 não deve repercutir nas irregularidades, tanto no cancelamento de réus a pagar processados, no total de 727 mil, nem mesmo no descumprimento para a contratação de despesas nos 2 últimos quadrimestres, que restou com déficit de 172 mil após a redução de referidos valores de INSS. Assim, verifico que a soma de R$ 431.426 dos valores dos réus a pagar processados foram cancelados por não perfazerem mais despesas efetivas da entidade, tendo sido estas indevidamente liquidadas, tratando-se sim de saldos contábeis que já deveriam ter sido cancelados dentro de seus respectivos exercícios financeiros e não somente no último ano de mandato do requerente, como propriamente argumentou a defesa. Nesse sentido, constato que tais cancelamentos de réus a pagar não ocasionaram prejuízo a terceiros prestadores de serviço ou fornecedores da prefeitura em questão,
em especial porque o decreto municipal de convocação pública dos possíveis credores deu oportunidade de quitação de eventuais dívidas ao final daquele mandato, resguardando a municipalidade de futuras demandas. Por todo exposto, entendo que o cancelamento de réus a pagar processados por parte do município me parece-me legítimo em razão do que afasta a irregularidade. Neste passo, considerando a legitimidade dos cancelamentos, resta evidenciado que o valor de 431 mil de despesas canceladas é suficiente para suportar o apontado déficit financeiro de 172 mil indicando que a possível afronta ao artigo 42 foi devidamente sanado. Sobre o saldo apurado, aí é a terceira irregularidade, de ativo real líquido, divergente daquele demonstrado no balanço patrimonial, eu entendo que é irregular, entretanto eu relevo em função do valor, que são R$22 mil de divergência, que se refere a 0,081% do resultado patrimonial daquele órgão, que é de 27 milhões e 65 mil, que, a meu ver, conduz à inevitável conclusão de que a irregularidade listada não é capaz de macular todo o resultado apresentado sob análise. Eu determino, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, a correção em exercício corrente e concluo para que sejam afastadas as duas irregularidades, a cancelamento de réus a pagar e obrigações de despesas contraídas em final de mandato, que seja emitido parecer prévio pela aprovação com ressalvas e determinação, que corrija o saldo apurado na conta ativo real líquido. É como eu voto. Então, aqui não há nenhum tipo de flexibilização em relação ao artigo 42. Colocar o processo em discussão. Senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Só um esclarecimento, conselheiro Rodrigo. O valor total apurado como que havia sido os restos a pagar processados que foram cancelados, R$705 mil. Isso. Aí eu reconheci como legítimos 431. E o restante? Não, o restante foram cancelados. Continuam cancelados. Mas não são capazes de macular as contas, porque o que está aqui, eu dei o maior peso para o artigo 42. Esse valor é suficiente para cobrir o artigo 142, que o valor seria 172 mil. De fato, há a irregularidade, mas eu sempre faço essas ponderações. Eu só pondero que às vezes o município tem resultados fiscais resultados numéricos muito positivos e continua com restos a pagar processado, ou seja, não há uma incoerência, né? Essa prestação de contas de números dá uma instabilidade muito grande para a gente poder fazer um juízo de valor, né? Então é uma incoerência que eu entendo, né? Como que o município apresenta dados tão salutares e deixa restos a pagar, que na verdade são dívidas, né? De um exercício para o outro. Mas ainda assim é importante dizer que a disponibilidade líquida de caixa dá ordem de 9 milhões. Até por conta disso. Né, mas, bom, eu não sei se Vossa Excelência tem eu gostaria de pedir vista só para poder então, faça isso. Fazer uma análise desses números, né? Acho que isso foi trazido pelo gestor, Foi trazido, apresentou na cancelamento, foi analisado pela Aratec, ela refez, estou vendo o quadro resumo, né, das anulações. Eu vou pedir vista só para poder me inteirar melhor, Excelência. Então, obrigado. Vista ao Ministério Público. Sempre bem-vinda a participar. Devolvo a palavra ao relator. O processo 8380 de 2015, representação, eu estou acompanhando o entendimento técnico parecer ministerial, voto pelo não conhecimento e arquivamento. E o processo 12566-2015, Prefeitura Municipal de Vila Pavão,
emissão de parecer de alerta. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 7547/2009, revelia notificação 11054/2014, arquivar 5803/2015, arquivar processo 7300/2015, arquivar 7939/2015, arquivar 3969/2014, regular quitação, arquivar processo 3119/2014, regulares com ressalva, determinação, autos apartados na forma do voto relator. Processo 3120/2014, regulares, quitação, arquivar 2674/2014, irregulares, multa R$3.000, determinação, arquivar. Processo 2655/2014, multa R$10.000, reiterar notificação, prazo 15 dias, encaminhar cópia, com alerta sobre o valor de eventuais multas por conta de novo atraso. Processo 3146/2014, irregulares, multa R$5.000, determinação, arquivar, autos apartados na forma do EN 32. Processo 3017/2013, vista Ministério Público. Processo 8380/2015, não conhecer da ciência, arquivar. E 12566/2015, alerta, arquivar. Presidente, Pois não. só um dos candidatos à presidência da OAB estadual entrou com um ofício requerendo uma visita institucional, e hoje eu estou no exercício da presidência. Eu marquei para 4 horas. Eu pediria que os processos que eu já tive participação, se fosse possível, nós priorizarmos, e também gostaria de estender os convites, o convite a todos que pudessem participar. Ao Ministério Público de Contas é uma visita institucional à Corte, não é ao presidente Domingos e nem ao presidente em exercício. Então, se 4 horas, se for possível, eu terei que sair da sessão às 4 horas. Com a palavra a conselheira Márcia. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, eu, atendendo o pedido do conselheiro Rodrigo Chamon, vou passar para o segundo processo, 6.964/2009, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relatório de auditoria. Tem voto do conselheiro substituto Marco Antônio, tem voto visto do conselheiro Rodrigo Chamon. E volta a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que nossa sessão será rápida, conselheiro. Senhor presidente, eu vou solicitar a Vossa Excelência, parece que todos já prolatamos o voto, ficou só para resolver a questão do voto vencedor. Como eu disse na sessão que falamos a respeito dessa decisão, eu aproveitei o quadro feito por Vossa Excelência, que tratou do aspecto qualitativo de cada item. E, se Vossa Excelência puderem me acompanhar, eu distribuí a Vossa Excelência, são 34 itens, dos quais 28 eu fui acompanhado por ambos ou por um dos que votaram, e em razão disso eu fui o voto vencedor. Ao final da primeira página, os 3 itens, que são liquidação e pagamento irregular de despesa, item 27, processo 74.030.07, item 271 da ITC, eu fui parcialmente vencido porque eu afastei a irregularidade e Vossas Excelências mantiveram a irregularidade, mas afastaram o ressarcimento. Então, eu fui parcialmente vencido, bem como nos outros demais 2 itens na sequência. Na página seguinte, também, liquidação e pagamento irregular, tudo no que diz respeito ao item 27, eu também fui parcialmente vencido, os outros 2 itens da página seguinte. E o primeiro item da terceira página, que é ausência do edital de licitação no processo, item 214 da ITC. Localizados, conselheiros?
esse item eu fui vencido. Nos itens que eu fui parcialmente vencido, para até facilitar, senhor presidente, senhor conselheiro, a conclusão do voto vencedor, eu estou aderindo sem maior dificuldade ao voto de Vossa Excelência, que não muda nem sequer as conclusões do voto. Eu estou mantendo e afastando o ressarcimento. Eu tinha apenas afastado, e agora eu deixo de ser parcialmente vencido. No item 2.14, senhor presidente, senhor conselheiro, eu fui vencido, que é aquela questão de falsificação de partes de um processo que foram tidos como falsificado. Eu estou aderindo na íntegra à posição de Vossa Excelência, então eu estou reformulando, aí sim eu estaria por vencido, eu estou reformulando e aderindo. Feito isso, senhor presidente, resta uma outra questão a ser decidida com o conselheiro Chamon. Vossa Excelência apropriadamente indicou, página final, despesa realizada sem prévio empenho, item 2.25, que não foi localizado o voto, no voto do eminente conselheiro Rodrigo, manifestação sobre o item. Mas o voto de Vossa Excelência, senhor presidente, acompanhou a minha posição de manter o item, ou seja, o conselheiro Chamon já estaria vencido. Não sei se ele quer Eu acompanho. aderir, né? Então também não há divergência, presidente. A conclusão do voto, senhor presidente, teria imputação de ressarcimento para a pessoa jurídica, mas como foram afastados os ressarcimentos, a pessoa jurídica não é alcançada, que seria o voto de Vossa Excelência, na parte dispositiva. Então, sem imputação, afastamento de responsabilidade das pessoas jurídicas. As multas, também há aplicações de multas divergentes. A minha multa seria de 1.000 VRTS e de Vossas Excelências 5.000 cada um. Como eu aderi ao voto de Vossas Excelências, eu estou entendendo que cabe majoração. Estou sugerindo, como a minha posição seria de uma multa menor, estou sugerindo uma multa de 3.000 VRTS. Se Vossa Excelência estiverem de acordo, também não haverá divergência. Conselheiro, senhor presidente, aí eu retorno a palavra à Excelência para esse fim. Eu coloco a matéria em discussão. O conselheiro Chamon. Para que ficasse uma multa, em vez de nem 1.000 VRTS, nem 5.000 VRTS. Nem 5.000 VRTS, eu estou sugerindo. Seria multa de 3.000 VRTS. Então eu vou colher também. Obrigado, senhor. Então nós não temos divergência, presidente. A parte de, o voto ficou, digamos assim, todo que construído. Eu espero que Vossa Excelência tenha entendido minha posição, mas eu acho que o quadro também é esclarecedor. O quadro é bem esclarecedor, Bem esclarecedor. Facilita muito. Até em outros processos onde ocorrer adotar, né, essa itemização, o quadro facilita. Não sei se o Ministério Público recebeu o quadro também. Não, desculpa, eu não encaminhei, a confecção terminou há pouco, eu não encaminhei. Só uma observação, presidente. Primeiro, parabenizar a organização. Ficou muito fácil, né, chegar à conclusão. E depois, quando a gente vê um quadro desse, a gente vê a complexidade que é um processo de contas, né? Assim, desde a apuração, da auditoria. Se um processo de improbidade equivaleria a uma dessas irregularidades. Todo aquele processo que se inicia e que às vezes corre por anos na justiça, né? Nós estamos aqui tratando de 20, em um processo só, de 27 irregularidades em um processo só, em um julgamento só, em uma análise só. Então, assim, é o que o ministro Aires Brito fala muito dos tribunais de contas, né? É um tribunal muito especializado e multidisciplinar. Quando a gente vê um quadro desse, vê quanto é complexo o nosso trabalho, quanto é complexa a nossa missão. Parabéns pela organização. Eu tenho pensamento cartesiano, não me perco dessa forma. Dessa forma, não haveria mais divergência. Posso só fazer uma ponderação, senhor presidente? Claro. Até por fidelidade a Vossa Excelência, se fosse pelo aspecto quantitativo, melhor dizendo, da multa, a média de 11.000, obviamente, se aproximaria mais de 5.000 do que de 1.000. Aí eu seria voto vencido. Mas como houve a sugestão, eu agradeço o acolhimento de Vossas Excelências, eu encerro minha participação e retorno para Vossa Excelência. Eu devolvo a palavra à conselheira Márcia.
Retornando ao início da pauta, processo 3.136/2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Castelo, realização de contas anual, exercício 2013, acompanhando a área técnica, o Ministério Público de Contas, voto por julgar as contas regulares dando quitação. Processo 12.600/2015, Prefeitura Municipal de Iuna, alerta, gasto com pessoal 54,54%, com determinação do artigo 23 da LRF. 12.556/2015, Prefeitura Municipal de Ibitirama, relatório resumido de execução orçamentária, alerta, meta bimestral, com determinação do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Processo 12.564/2015, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, relatório resumido de execução orçamentária, alerta em relação à meta bimestral de arrecadação e resultado primário, com a determinação do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Processo 12.589/2015, Prefeitura Municipal de Iuna, relatório resumido de execução orçamentária, alerta em relação à meta bimestral de arrecadação e resultado primário, com determinação do artigo 9º da LRF. Processo 1469/2012, na representação do Ministério Público de Contas, estou retirando de pauta a pedido 5.738/2008, uma denúncia, e estou dando quitação ao senhor Luiz José Aled de Carvalho, razão do pagamento integral da multa aplicada pelo Acórdão TC 122/2013. E, em seguida, processo de pessoal. Prefeitura Municipal de Aracruz, registro das admissões de Renato Alves Pinto, Letícia Carlesso Soprani, André Sesquim Tourino, Josiane Barbosa dos Santos Pereira, Vanessa Prígio de Oliveira Aliprande, Maria Rosimeire Barbosa Batista, Vera Lúcia Miranda, Luiz Alves Guimarães Melo, Luísa Majeste Domingues Monteiro, Mariane Vedovati Monfardini Sagrilo, Moisés Rodrigues dos Santos, Diego Henrique da Silva Mendonça, Luana Cruz Freire, Daiane Kellen Manhago, Rayane de Oliveira Ribeiro, Juliana Monteiro Gomes Ferreira, Ricardo Gama de Moraes Silva. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Esther de Freitas Constantino. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, aposentadoria de Célia Márcia Carvalho pela regularidade da revisão registro. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro das pensões interessados Cláudia Maria Moreira de Souza e outro, e Luiz Cirilo do Nascimento. É só, senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 3136/2014, regulares, quitação, arquivamento. Processo 6964/2009, decisão conforme quadro resumo apresentado. Rejeitar alegações, multa 3.000 VRTS. Processo 12.600/2015, alerta determinação 12.556/2015, alerta determinação 12.564/2015, alerta determinação. Processo 12.589/2015, alerta determinação. Processo 1469/2012, retirado de pauta. Processo 5738/2008, quitação. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Palavra conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Os 4 primeiros processos, presidente, 9914/2014, 9915/14, 9920/14, 9921/14, são todos os processos de admissão lá de Anchieta.
E esse processo foi remetido ao plenário para fins de processamento do incidente no processo 99.15.14. O incidente foi resolvido no sentido de negar eficácia aos termos da Lei Municipal 1079 de 2015, na sessão de ontem. E, com isso, o presidente retorna, podemos processar o registro. Essa questão foi suscitada pelo órgão de origem, de Anchieta, de inconstitucionalidade da norma que previa um ano de efetivo exercício no quadro de vigilante para assunção do cargo. Há trabalhadores que já estão trabalhando há 2 anos, a área técnica pugnou pela realização de diligência, o Ministério Público Especial de Contas pugna pelo registro do ato com expedição de determinação para que seja modificada a legislação. Como havia matéria de inconstitucionalidade, foi resolvido o incidente, eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas em todos os processos mencionados, os 4, pelo registro do ato, com expedição de determinação ao chefe do Poder Legislativo Municipal, que essa lei trata da estrutura daquele poder, no sentido de que envie esforços para a modificação da legislação. Resolvida a questão, retorno a palavra à Vossa Excelência. Vou colocar a matéria em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Acompanho. Também acompanha, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo é o processo 10.699, melhor dizendo. Esse processo, tem outros na pauta nesse sentido, senhor presidente, eu vou alertar porque, quando for o caso, eu vou me remeter tão somente a esse processo. Nesse processo, o gestor foi encaminhado, foi feito o registro com expedição de determinação para retificação do nome do servidor. A origem informou que há inviabilidade de alteração do nome, entendendo que persiste a necessidade que o nome do servidor em questão deve ser retificado, independentemente da candidata ter escrito seu nome de forma incompleta quando da inscrição. Isso porque é documento oficial que comprova o nome correto da servidora, devendo, pois, ser retificado, sob pena de prejuízo futuro, inclusive quando da realização das compensações previdenciárias advindas de possível aposentadoria do servidor. Assim, o fato de se ter registrado, ou melhor, gravado, erroneamente o nome da candidata não tem o cômodo de impedir sua retificação. Pelo contrário, essa se mostra necessária sob pena de descumprimento da determinação expedida pela Corte de Contas, o que redundaria em multa pecuniária. Explico. O tribunal já decidiu pela Câmara, pelo registro do ato, mas que fosse retificado. A origem está dizendo que, como houve a inscrição com o nome errado no concurso público, vai ter que continuar errado. Eu não entendo dessa forma, pelo contrário, eu entendo que se foi feita a inscrição no nome do concurso errado e foi feita a homologação errada, isso não impede que a admissão da servidora seja feita com o nome correto, já que nós temos elementos para isso. E temos outros processos na pauta nesse sentido. Então, estou expedindo determinação, reiterando, melhor dizendo, a expedição de determinação ao órgão de origem quanto à necessidade de retificação do nome do servidor, no caso no ato de nomeação, inclusive com a devida publicidade, fixando o prazo agora de 30 dias, sob pena de aplicação de multa pecuniária por descumprimento da decisão da Corte. É o voto e eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Colocar em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Acompanho. Também acompanha, devolvo a palavra. Os demais processos acompanhando registros 1056 de 2014, 10757 14, 10758 14, 10759 14. Só para ser mais rápido, eu vou falar só um número, senhor presidente. 10760 14, 10765 14, 10802 14, 10804 14 é a situação anterior já votada, 10809 14 também é a situação anterior já votada, de aplicação de retificação e multa se não cumprir, 10.810, 14, também situação anterior já votada, 10.892, 14, situação anterior já votada, 10.907, 14, situação anterior já votada, 10.926, 14, situação de anterior já votada. Processo 56.91.11, registro acompanhando, 38.25.14, registro acompanhando,
Os demais registro acompanhando 12.356.14, 16.97.15, 17.06.15, 30.39.15, 32.08.15, 38.11.15, 38.17.15, 56.16.15, 11.702.14, 31.50.15, 31.66.15, 99.93.14, 33.52.15, 34.30.15, processo 31.05.14 continua com vistas, e processo 29.99.14, devolução dos autos à origem, retorno apenas em caso de novas nomeações antes de fim do prazo de validade. Terminada a pauta, retorno a palavra à excelência, presidente. Vou declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 93 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 18 de novembro, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.